Bom, Jéssica, me fala um pouco sobre a história da sua vida. Bom, né? Eu me chamo Jéssica, tenho 26 anos, eu tenho uma filha, sou casada. No momento eu graduo Direito, estou no 9º semestre da faculdade de Direito. Comecei a trabalhar bem cedo, com uns 15 anos, eu cheguei a trabalhar um tempo no restaurante. Na sequência, na época que eu entrei na faculdade, eu cheguei a trabalhar em órgão público, trabalhei 3 anos e meio ali no Ministério da Agricultura, como assessora. Finalizada essa experiência, né, por ter um amor muito grande por papelaria, eu decidi começar um pequeno negócio. Foi algo meio sem querer, né, porque como eu sempre fui apaixonada por papelaria, todo mundo gostava das minhas canetas, elogiava muito, então eu comecei a fazer compras coletivas para dividir entre amigas, e essa ideia foi se multiplicando, e acabou que, né, eu comecei a fazer estoques para vender para outras pessoas que eu não conhecia. Aí esse foi o início do negócio. Quando você começou exatamente, você lembra? A vender as canetas? Quando surgiu a ideia? Quando surgiu a ideia? Tipo, quando o ano, quando você, velho, eu gosto disso, eu tô pensando em vender. Não, eu cheguei a trabalhar... Assim que eu saí do órgão público foi em agosto de 2019. Sim. Nessa época eu já tinha começado a fazer as compras coletivas, então foi exatamente nesse mês. Sim. Quando eu abri a loja mesmo, que eu considero que foi quando eu criei o Instagram, foi em novembro de 2019. Entendi. Aí em novembro de 2019 eu considero o marco mesmo de início da minha loja. Legal. Porque aí foi quando eu abri o Instagram e eu comecei a vender na faculdade também, né? Para outras pessoas. Aí a partir disso, dessas vendas, a procura foi cada vez maior e eu comecei a fazer algumas exposições. Cheguei a fazer exposição na faculdade, fiz exposições aqui no Eixão e o negócio foi indo. Aí depois disso, né, desse primeiro período, a loja foi cada vez alavancando mais, eu fui tendo mais demandas e eu comecei, né, a explorar mais produtos. Aí comecei com canetas, por isso fura de canetas. Sim. Aí foi quando eu fui começando a pedir outros tipos de produtos, até, né, chegar hoje nesse mixer, né, que tem planners, cadernos e tudo mais, né, um pouquinho de tudo. Sim. Então você se considera uma empreendedora? Considero, sim. Por que você se consideraria? Além desses fatos que você acabou de citar, de você ir alavancando o seu negócio e mostrando também, além de vender na faculdade, tem alguma outra razão que você se vê empreendedora? Bem, acho que a essência do empreendedorismo é você se reinventar. Pelo menos eu considero isso. Porque você começa com... Quem começa empreendedor nunca começa no lugar X onde ele vai parar. A gente sempre começa com uma coisinha e vai subninchando aquilo, vai agregando e vai buscando sempre aperfeiçoar. Eu comecei, assim, né, pode até, né, tá adiantando aí. Meu maior desafio, né, nesse negócio foram, por exemplo, os fornecedores. Eu comecei com um fornecedor X e daí eu fui testando. E foi bem legal, porque alguns fornecedores eu já tinha comprado pra mim. Aí acabou que os que eu comprava pra mim, eu já conhecia alguns produtos, então daí eu fui pincelando, fui explorando o mercado, fui, né, conhecendo outras lojas. Quando eu comecei mesmo, até uma coisa legal, porque não tinha muitos Instagrams como o meu. O meu foi assim meio que um dos pioneiros. Em Brasília mesmo só tinha eu. Aí depois, com o tempo, foi meio que um boom, né? Chegou a febre da papelaria criativa, você viu várias lojas que começavam e tudo mais. Bom, legal. Então, as marcas que você consumia, você vendia, então você já tinha teste de qualidade por causa disso. Você confiava no que você vendia. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que esse é até um dos carinhos aí de qualidade da minha loja, é a questão do teste. Muitas coisas que eu vendo, eu pedia, sei lá, alguma coisa que já estava testada. Eu pedia um pra mim. Então eu sempre testava e via. Principalmente por ser importação, porque importação tem uns probleminhas, né? Algumas coisas, por serem importadas, têm muita qualidade, outras nem tanto. Então eu sempre fazia esse teste para poder apresentar para os meus clientes e falar com as autoridades também, né? Tipo, esse produto usa assim, usa assado, tem uma durabilidade, não tem. Então eu fiz esse testezinho aí. Sim. Bom, então o que você considera ser empreendedor? Para você, desculpa, o que significa ser empreendedor? É o que eu tinha falado, é você saber se reinventar. Sim. Porque você empreender, principalmente no nosso país, no Brasil, não é fácil. Você enfrenta muitos desafios, é muito complicado, sabe? Sim. Na verdade. Eu, apesar de fazer direito, de conhecer um pouquinho da legislação e ter estudado até sobre importação
porque eu precisei estudar muito sobre importação, depois eu estudei muito sobre como vender no WhatsApp, como vender no Instagram. Eu precisei me dedicar a essas áreas para poder, né, entender do meu negócio. Então, essa parte de legislação era o que mais me dificultava. Abrir meu primeiro CNPJ quando eu precisei, criar o site. Então, tudo isso foi um processo, sabe? Que é uma informação que, apesar de ter o Sebrae que apoia, não é tão simples assim, sabe? De se fazer. Sim. Bom, além dessas que você já citou, quais habilidades e conhecimentos você precisa para administrar seu negócio? Hoje, o conhecimento que eu mais preciso, que eu ainda estou buscando, é exatamente a parte de contabilidade, que para mim é uma coisa assim meio mística ainda, porque precificação de produto é uma coisa bem complexa. A gente acha que é simples, né? Mas quando você coloca na ponta do lápis, na sua planilha, existem muitos buracos que seu orçamento sai. A gente acha que você coloca o valor X, multiplica por um valor aí, por uma margem de lucro e pronto, mas não é assim. Você tem benefícios que você apresenta, por exemplo, de frete, de embalagem, de... no meu caso, né, por ser importação, provável avaria, às vezes eu sou tributada, às vezes eu não sou tributada, às vezes chega o produto quebrado, então assim, você tem que ter uma margem de prejuízo. Devoluções, às vezes acontece de ter devolução, algum produto que sai daqui, isso eu não tô falando nem de recebendo, né, já sou eu remetendo, às vezes chega lá no destinatário, chega com uma avaria, então você tem que ter toda essa margem para que você não fique no prejuízo. Então, essa parte de contabilidade mesmo da loja, acho que é o... Entendi. Você tem que abranger muito mais coisas do que apenas vender, né? Sim. Entendi. A venda, eu digo assim, até que a venda, pra mim, é o mais simples. Então você gosta de trabalhar, falar com pessoas, né? Gosto. Eu sempre fui muito comunicativa, então eu tenho muita facilidade em me comunicar, em apresentar, e principalmente apresentar o que eu gosto, né, que é papelaria. Pra mim é muito prazeroso e eu falo com muita propriedade sobre os produtos. Então, assim, você gosta do que você faz? Gosto. Você gosta bastante? Gosto. Tem um motivo especial do porquê você gostar de papelaria? Alguma memória, alguma coisa? Ou você só por ser bonito? Então, meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha uns 8 anos, então eu fui criada por uma mãe solteira, guerreira. Minha mãe sempre trabalhou muito e a gente nunca teve muita condição. E assim, muita condição pra tudo mesmo, nunca faltou comida em casa, mas assim, pra roupas, papelaria, coisas de escola, a gente nunca teve muita condição. E eu sempre fui apaixonada por papelaria. Então, o meu material escolar era sempre um parto pra minha mãe, ela brinca até hoje. Porque eu sempre queria tudo e ela só podia um pouco, né? Então, eu sempre tive essa restrição. E o meu primeiro salário mesmo ali, com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu comprei foi papelaria. E dali eu comecei a investir e deixar a minha vida, né, mais colorida. Bom, legal. Bom, por que você decidiu abrir? Você contou que você estava comprando para você e suas colegas, mas tem algum outro motivo além de você ter decidido começar isso? Então, meu negócio foi um negócio por acidente. Por que eu falo por acidente? Eu comecei com as compras coletivas, depois eu decidi vender, né, para outras pessoas, que foi na época que eu saí do setor público, porque eu não estava gostando do setor que eu estava, nem onde eu estava. E aí foi a parte... Quem me segurou no meu negócio mesmo foi a pandemia. Por que a pandemia? Porque eu não tive mais oportunidade de retornar para o setor público, porque o mundo, né, parou. E eu tinha esse negócio nas mãos. Então eu acabei meio que abraçando isso, era o que eu tinha em casa. Então eu comecei a alavancar mais o Instagram, as pessoas estavam em casa, então pra mim a pandemia foi boa, porque as pessoas estavam em casa, então o tempo todo o celular na mão, comprando mais, e acabou que eu comecei a pedir mais coisas. Desculpa. Eu acabei pedindo mais coisas e ganhando mais clientes, e foi o boom do meu Instagram. Passando isso, já no meio da pandemia eu fiquei grávida. Então foi um segundo fator que me segurou mais ainda. Porque vim com uma gestação e ir para um novo emprego e poder trabalhar de casa, fazer o meu horário, ter uma loja virtual, se tornou ainda mais atrativo o meu negócio. Então na gravidez, passando a pandemia, eu tive mais esse start de que eu deveria continuar no meu negócio. Depois, minha filha nasceu, eu queria muito ficar com ela, então mais uma vez a papelaria se mostrou ali
o melhor, né, ramo pra mim. Sim, foi um bônus muito bom, então. Não, você foi poder assim a trabalhar em casa. confirmação mesmo. A confirmação de que eu precisava ter o meu próprio negócio. Porque assim, você ter o seu próprio negócio tem muitos benefícios e tem muitos ônus. O benefício é esse, eu faço meu próprio horário, né? Eu tenho a minha própria rotina. E o ônus é que a gente nunca para de trabalhar, né? O empreendedor, ele trabalha 24 horas. Sim. Então, a gravidez você considera como um desafio, um obstáculo, ou foi uma coisa que te sustentou mais ainda a continuar com essa ideia? E se não, quais foram os desafios e obstáculos que você sentiu para fazer? Você citou que a pandemia te ajudou muito, porque pessoas estavam conectadas à internet o dia todo, basicamente, então estavam vendo mais o seu produto, mais pessoas estavam tendo disponibilidade. Mas e desafios e obstáculos? Quais você sentiu que foram? Ah, meus obstáculos, ao mesmo tempo que a pandemia foi uma coisa boa, ela foi uma coisa ruim, porque meus produtos, por serem importados, eu tive uma demora excessiva para poder chegar. Então, teve um momento que eu fiquei sem fornecedores. Na verdade, eu tive que buscar novos fornecedores locais, né? Que já tinham um estoque, né? Em mãos, né? À toa que meus produtos, nessa época, foi até ruim, porque quando eu comecei, eles tinham um valor X. Na época da pandemia, eles dobraram de valor. E é a famosa oferta e demanda, né? Como eu falei pra você, assim, que logo depois que eu comecei, várias lojas de papelaria surgiram também. Então, as lojas estavam surgindo, os produtos que não estavam chegando, as importações do modo geral. Isso foi um desafio. Eu tive que, mais uma vez, sentar e reprecificar. Por isso que eu falo que a questão da contabilidade, essa parte pra mim é uma parte... Me atrapalhou bastante. Porque aí é a hora que você tem que fazer ajustes e tudo mais. Esse foi um dos desafios. E outro desafio foi a questão de envio para todo o Brasil. Quando eu disponibilizei isso, foi muito complicado entender como é que funcionava um contrato com os correios e tudo mais. Essa parte foi bem desafiadora. Mas você falou sobre na pandemia surgiu muitas empresas relacionadas. Agora, o que você... Desculpa. O seu produto e serviço, a papelaria que você faz, o que ela tem de diferencial das outras? O que você sente que faz ela ser diferente? Bem, a minha papelaria, ela, no geral, ela já é diferenciada por ser importada, mas vamos tentar falar aí só das lojas que nem a minha, por exemplo, lojas fofas. O diferencial da minha loja para as outras lojas, o que eu acho é exatamente a questão da entrega. Porque eu me disponibilizo a apresentar o meu produto, a trazer novidades dos meus produtos de uma forma diferente, mais atrativa. Como eu posso, né, exemplificar isso aí? Esse ano agora que passou foi um ano bem legal, porque a gente teve vários marcos disso. O primeiro deles foi na Páscoa. Na Páscoa, nós fizemos um ovo de Páscoa de papelaria. Só na minha loja você encontrava isso. Com certeza. Dia dos Namorados, eu criei um buquê de papelaria. É um dos produtos que mais vende aqui na loja. E assim, eu ganhei muitos seguidores e ganhei vários olhares por conta desse buquê. Foi uma ideia, né, genial e única. Outra coisa, né, que já tem até outras lojas que fazem, box surpresa. Você fazer box com produto surpresa. Você ajudar com presentes. Por isso que eu falei que a questão do diferencial sou eu. Eu me disponibilizo para as minhas clientes para ajudá-las a montar os presentes. Então a cliente chega para mim e fala assim, Jéssica, é uma sobrinha, é minha filha, tem a idade X, eu preciso das cores tais, gosta disso, gosta daquilo. Então assim, eu sento com a cliente, às vezes faço até videochamada, monto os presentes. Então, acho que o atendimento seria o diferencial. Então você está inclusa bastante na empresa. Você se disponibiliza muito para os clientes. Isso é muito bom. Bom, quando você começou a botar a ideia em prática, você teve algum apoiador? Ou você começou sozinha? Meu marido. Seu marido? Ele é meu apoiador e assim, a pessoa que me ajuda em absolutamente tudo. Cada passinho que eu dou além é sempre ele a quem eu consulto e quem me apoia. E foi ele quem me ajudou no início, com o capital de investimento para a loja. Que bom, né? Bom, você já tinha algum contato antes, um contato prévio com a administração de empresas? Você falou que trabalhava no setor público. Você teve algum contato com isso ou quando você entrou para fazer o seu projeto, você estava muito nova nisso, muito sem experiência? O contrato que eu tive, na verdade, com a administração de empresas foi a época que eu trabalhei no restaurante. Não foi nem o setor público, porque a área que eu trabalhava é a área de assessoramento, então não tinha muita relação. Como eu trabalhei no restaurante, então eu já tinha um contato com um pouquinho dessa questão de como administrar. Porque eu ajudava lá e tudo, às vezes eu trabalhei como gerente lá. Então, assim, eu tinha essa é a única noção que eu tinha de administração de empresas e de noção de vendas era essa. Entendi. Bom,
depois que você montou, decidiu montar e começou, o que mudou na sua vida? O que você percebeu que aconteceu? Coisas boas, coisas ruins? O que você sente que mudou? O que mudou foi na questão da satisfação, sabe? Você trabalhar com o que você gosta. Se sentir bem fazendo, né? Você trabalhar com o que você gosta e você sentir resultados naquilo. É muito satisfatório pra mim receber uma mensagem de uma cliente falando: Jéssica, olha, o presente deu sucesso. Jéssica, olha... Então, assim, essa questão da satisfação, dessa paixão, é o que motiva. Diferente dos outros empregos que eu já tive. E você se sentiu que se tornou mais especializada ou como uma profissional melhor depois de abrir seu negócio? Porque você citou lá que o diferencial que você tem foi o ovo de Páscoa, o buquê de flores. Então, você, depois que abriu seu negócio, pode-se dizer que você teve uma melhor inovação, mais ideias vindo na mente para aplicar no seu projeto. Eu acho que a questão maior foi a questão da vocação, né? Quando a gente descobre para que a gente... o que move a gente, a questão da paixão. Então, eu acho que nesse sentido contribuiu bastante. E você sofreu alguma dificuldade como empreendedora por ser mulher? Pelo fato de você ser mulher? Isso tudo? Não especificamente, né? Foi mais assim, no sentido de... como eu posso dizer? Eu acabei virando mãe nesse processo, então... o período em que eu tava gestando, eu trabalhei até os 9 meses da gravidez da minha filha com 1 mês eu retornei. Então, isso seria a maior dificuldade que eu tive, né? Porque hoje em dia, conciliar a parte de ser mãe, né? Ser empreendedora, ser estudante. Então, a maior dificuldade que eu poderia dizer foi essa mesmo. Bom, se você pudesse escolher o que você planeja fazer daqui a 5 anos, está fazendo? Eu imagino que eu tenho, pra loja principalmente. Eu imagino tentar escalonar o meu negócio, tentar me tirar como protagonista, porque isso é uma dificuldade que eu tenho, né? Peso. É um peso muito grande, que apesar de eu ter site e tudo mais, as pessoas... É o que eu falo, o diferencial da minha loja sou eu. Mesmo tendo site, mesmo tendo tudo, as pessoas compram comigo. Falam no WhatsApp, compram comigo. Então, o que eu queria era tentar escalonar o negócio. Que é, quem sabe, né, tirar o negócio da minha casa, que o local hoje em dia fica aqui, no quarto da minha filha, está aqui. Tentar tirar o negócio de dentro de casa. Não pretendo montar a loja física, não é um sonho meu, mas ter um escritório mesmo, sabe? Um escritório, um ponto que um dia, se eu quiser receber alguém, eu consigo receber alguém. E desse escritório distribuir, fazer ponto de retirada, né? Ter um ambiente de trabalho. Acho que seria esse o ponto. Bom, você se vê muito na papelaria, não sei se você gosta, não gosta? Gosto muito. Bom, e como ele está estruturado? Tem só você mesmo no seu negócio? Ou tem alguém que te ajuda, alguém que você pode, ligar para te ajudar? Fornecedores são empresas parceiras ou são pessoas que podem acabar, do nada, não conseguindo mais pegar? Então, o meu negócio sou só eu mesma. E, assim, como apoio eu tenho, como eu falei, né, meu marido, que é a pessoa que me ajuda, por exemplo, no Black Friday. É ele quem me ajuda. Ou então amanhã, que nós faremos uma live shopping. Eu tenho algumas amigas que me ajudam também. Mas, assim, são colaboradoras eventuais, não são funcionárias minhas e vêm como ajuda amiga mesmo, sabe? São fãs da papelaria e me ajudam nesse sentido. E sobre fornecedores, os meus fornecedores atuais, os principais, não são brasileiros, né? São chineses. Então, eu tenho um contato com eles, mas é um contato comercial. Eu sou mais uma cliente, não tenho nenhum tipo de parceria, nenhum tipo, assim, de benefício especial. Sim. Bom, como você se mantém informada nas atualidades do mercado em que você atua? Entre concorrentes, clientes, lojas para poder fazer parceria? Hoje em dia é um pouquinho de tudo, né? Pra falar a verdade. Tem coisas de papelaria que eu recebo que é minha própria cliente que me manda. Eu falo assim, Jéssica, eu vi isso aqui, achei a cara da sua loja. Eu vou atrás e trago. Outras coisas eu vejo no próprio catálogo dos fornecedores. Os fornecedores chineses têm um benefício porque eles são muito, assim, ativos. Não, ativos mesmo. Se eu entrar no site hoje, eu entrar no site deles todo dia tem uma novidade, alguma coisa diferente. Então, é um catálogo muito dinâmico. Isso ajuda no negócio, né? Porque traz novidades sempre. Eles são... E assim, é bem legal porque eu sigo o ritmo deles. A minha loja eu até brinco, que eu falo que é um estoque muito rotativo. O que eu tô apresentando pra você aqui esse mês que vem não vai ter.
Então, eu sempre trago uma variedade e é engraçado, porque às vezes vem uma reposição, quem chegou agora até acha que é novidade. Então, eu trabalho muito assim. Isso é importante, né? Você moldar sua venda, porque acaba trazendo novos clientes. Porque ele vê, nossa, esse mês teve uma coisa, no próximo vai ter uma coisa totalmente diferente. Aí acompanham pra ver. É sempre surpresa. Aí acompanham pra ver o surpresa. que será que vai vir de novo. Bom, você disse que os clientes suas, pessoas mandam mensagem pra você falando sobre alguma coisa. E você compartilha as informações que obtém com alguém? Você também divulga informações? Tipo, quais tipos de informações? Mercadorias, essas coisas. Por exemplo, você viu um projeto legal, você também divulga para outras pessoas? Não aconteceu ainda, pelo menos no meu ramo ainda não aconteceu, de ter nada assim muito específico, sabe? Sim. O que eu divulgo assim são ideias, por exemplo, o pessoal me manda algum vídeo de algum tipo de organização diferente, com planners e com coisas diferentes. Se eu recebo esse tipo de conteúdo, eu divulgo, sim. Sim. Você tem algum colaborador? Além do seu marido? Não, só ele mesmo. Entendi. Bom, e já que o projeto é só você, mas quando você vai tomar alguma decisão pro seu negócio, você decide, você chama ele também, vocês sentam e conversam, como é estruturado a decisão? Bem, a maioria das decisões que eu tomo na loja, algumas decisões até delicadas, eu acabo abrindo para os meus clientes. Eu tenho uma lista VIP no WhatsApp. Muitas decisões assim que eu tomei, até de fazer a primeira live shopping, eu sempre coloco lá. Pergunto se é interessante, o que o pessoal acha. Periodicamente eu tento fazer avaliações também, coloco lá, peço para avaliar meu atendimento, avaliar os produtos. Eu tento deixar um canal aberto, sabe? Então os meus colaboradores acabam sendo as próprias maravilhosas, as próprias clientes. Então você tem uma via de mão dupla com seus clientes. Sim. Pô, muito interessante. O nosso negócio é construído com a gente, sabe? Com os clientes. Legal. Elas são minhas principais fontes aí de consulta. Sim. Você falou que tem uma lista VIP. O que você faz para motivar eles a continuarem sendo aquele grupo de WhatsApp VIP? Além de você conversar com eles e tomar decisões juntos, tem outros benefícios? Porque você disse lá que manda mensagem perguntando se eles acham interessantes. Então, acaba que eles participam ativamente da sua empresa, do seu negócio. O que vai para a loja, o que não vai. Então, eles ganham alguma coisa além disso? Eles ganham algum benefício? Bem, quem participa da lista VIP são pessoas que acabam recebendo alguns privilégios. Por exemplo, as novidades. Tem esse mês mesmo aqui, usando a live. Tem produtos aqui que eu consegui reposição, consegui, por exemplo, 10 unidades. A lista VIP, assim que eu tô com essa novidade, eu jogo sempre primeiro lá. Então, quem tá lá acaba tendo esse benefício de ter uma compra primeiro. Se eu soltei alguma promoção de últimas unidades, eu sempre mando lá primeiro, depois eu divulgo nas outras redes sociais. Então, o benefício seria esse, seria sempre estar informado das principais novidades, principais eventos e promoções que tem na loja. Esse seria o incentivo. Sim. Bom, e além do que você pensa daqui a 5 anos, você tem alguma meta, algum marco que você quer alcançar, que você almeja? Alguma coisa que você está trabalhando há tempo ou planeja começar a trabalhar para fazer? Algum projeto? O projeto seria aquele que eu falei, né, dos 5 anos. Seria montar o meu ponto de escritório mesmo. Sim. Essa seria a minha meta. Então, quando eu tiver o meu ponto de escritório e tiver uma equipe, que eu pretendo ter uma equipe, e tentar desvincular um pouco a loja, tanto a mim, eu acho que seria o meu... Então, é onde você quer alcançar. No momento que a gente vai graduando, né? Então, por enquanto, a minha meta seria essa. Interessante. Bom, e que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o próprio negócio? A primeira delas, e acho que a única, seria não desiste. Só não desiste. São vários motivos que fazem você desistir. Tem dias que você acorda pilhado, tem dias que você acorda triste, mas não desiste. Só tem sucesso quem não desiste. E eu acho que esse é o lema do empreendedor. A gente tem que comemorar as pequenas vitórias e sempre estar traçando, né? Metas para que sejam alcançadas, porque se você não tiver meta também você estagna, você se desmotiva mais ainda. E é persistência. Só vence quem não desiste. E você se vê nisso tudo? Vejo. A minha história em si, principalmente que eu falei, né, que tiveram muitos marcos de gravidez, de pandemia, todos esses, cada passo desse, cada lapso desse, foi um ponto em que eu cheguei, pensei em acabar com a loja
você acabou só evoluindo mais depois disso. E aí a gente se reinventa, essa é a verdade. A gente começa num ponto e a gente se reinventa. Quando eu falei pra vocês que eu disponibilizei alguns tipos de produtos diferentes, você disponibiliza um buquê, um ou chapelaria, isso são momentos em que você se reinventa, né? Você apresenta de uma forma diferente. Seus obstáculos pra crescer mais ainda. Você se sente? No momento, o que eu tenho é a maternidade. É o que mais me dificulta, né? Porque eu tenho uma criança pequena em casa, então eu não posso dar passos maior do que as pernas, né? Sim. Às vezes, assim, eu até falo com meu marido que Deus dá o que a gente precisa. Porque hoje em dia eu tenho uma venda legal, eu tenho uma margem legal, mas hoje em dia, se eu tivesse mais clientes, mais atendimento do que eu tenho hoje, eu não daria conta. Eu não conseguiria, Entendeu? Você teria que fazer trocas que te prejudicariam. Sim, eu não conseguiria cuidar dela como eu gostaria, né? Por exemplo. Entendi. Muito obrigado, Jéssica, pela entrevista. Rapidinho.